Sejam todos. Rica, meu querido, meu irmão, como é que você está? Tudo muito bem, meu irmão. E você? Tudo bem. Aliás, nós temos a reciprocidade, né? Eu já fui aluno do Rica, o Rica já foi meu aluno, e aquelas coisas que eu falo que coincidências não existem na vida. Um dia eu estava lá andando despretensiosamente por Los Angeles, olha, do outro lado do hemisfério, lá no outro canto, lá, e dou de cara com o Rica, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. A gente passou bons momentos lá. E essa história acho que já vai uns 20 anos, hein, Rica? Nós estamos... Não estou tão velho assim, não. Esse papo já tem uns 20 anos, cara. É, porque, olha, eu morei em Los Angeles de 2003 a 2008, cara. Nós estamos em 2020. Foi 2008 que eu morei. Ontem, Henrique, eu fiz uma live a respeito do que é a Bíblia. E eu estava no meio, até eu fiz um comentário com a audiência, que eu falei o seguinte, com o pessoal que está me assistindo: gente, vocês precisam ver o Pai Nosso, né? Rezado em aramaico. Ele é de uma força assim incrível, uma coisa incrível. E o Ricardo Panelli, que está aqui com a gente ontem, ele é um cara que ele esteve presente num dos Pai Nossos que foram orados, que a gente estava fazendo um curso junto, e ele estava comigo. Fui testemunha. Um dos momentos mais fortes para mim na minha vida foi essa oração do Pai Nosso aramaico, e eu tive o grande prazer de ter essa figuraça comigo. Mas muito bem. Ricardo Panelli, eu vou deixar ele se apresentar, meu aluno, meu professor em outra fase, um cara que eu gosto muito, muito, muito. O Panelli tem aí um site dele, o programa dele, a empresa dele chamada Jornadas, que ele faz um processo, depois me corrige se eu estiver errado, Rica, mas eu entendo assim, ele faz um processo de transformação, interiorização e transformação do eu interior das pessoas através da espiritualidade, um processo outdoor. Ele leva as pessoas aí pelo mundo sagrado de Machu Picchu e aí por diante. Rica, se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Bom, primeiramente, bom dia. É uma honra realmente é uma grande honra estar em uma live contigo. A admiração é mais do que recíproca, a gente aprende muito, a gente sempre está trocando muito. E o Luciano é um cara que eu tenho também uma extrema gratidão, assim, porque eu entendo que na vida, em alguns momentos da sua vida, a gente estende a mão e pede ajuda. E eu nunca vou me esquecer o dia que o Luciano pegou na minha mão e falou: irmão, vem cá, vamos lá no Semente, vamos dar uma mexida aí nas tuas travas, nos teus medos, e eu só tenho a agradecer. E essa história chamada Jornadas é o seguinte: desde 2001 eu venho estudando muito, né? E buscando entender um pouco melhor essa maravilha que é o ser humano, né? Com todas as suas bênçãos e com todas as suas imperfeições. E eu entendo, assim, para mim sempre o peregrinar foi uma coisa muito importante na minha vida. Quando a gente coloca a gente se coloca num caminho, e seja ele de uma forma metafórica ou seja ele de uma forma física. E eu faço isso de uma forma física, porque acho que traz mais presença no corpo, né? E peregrinar para lugares sagrados desse planeta é um lugar onde a gente consegue se conectar porque eu acredito muito assim, eu acredito que Deus ele está presente na criação. O Criador está na criação. E quando a gente está, então, assim, peregrinando, essa criação, a montanha, o rio, a árvore, o passarinho, tudo tem um significado, tudo tem uma energia, tudo tem uma conexão que a gente pode fazer, né? Então foi esse caminho que eu escolhi trilhar para a minha vida. Digo para as pessoas que a janela do meu escritório é bonita pra caramba.
a vista do meu escritório é maravilhosa. Mas tem dias que, que é um trabalho igual a qualquer outro, né? Muito legal, muito legal. O Rica também, como eu, é um cara também que ele vem com toda uma educação e uma formação empresarial, né? Ele sempre foi Sim. empresário por muitos anos, como eu, e de repente teve esse chamado realmente de missão de vida, esse chamado de Deus voltado para o macro, voltado da transformação da vida das pessoas em macro, né? Então, ele também deixou a parte de empresa, como eu deixei, vendi minha empresa depois de 30 anos, para a gente estar se dedicando aí na transformação do ser humano, né? Muito bacana. Cara, você estava falando, eu estava lembrando agora, não tem acho que muito tempo, não deve fazer 2 anos, que a gente foi fazer a caminhada aqui, atravessou aí 3 dias de mata até chegar em Aparecida. E eu lembrei, eu tenho uma foto assim que a gente parou no meio do mato para descansar, colocou a mochila no chão e eu tô ali deitado, você também, e a gente batendo um papo. E daí você pegou e falou assim para mim, pô, cara, estou escrevendo um livro, tal. Você falou, pô, por que você não escreve um livro? O Rica me chama de Forrest Gump, né? Contador de histórias. Total, total. Os caras têm cada história que é muito legal. Eu falo, cara, e eu acho legal isso. Isso foi uma coisa que também me mexeu muito durante a vida. Para quem conhece um pouco de psicologia transpessoal, na transpessoal o pessoal diz que nós temos 4 grandes sentimentos básicos, né? Medo, raiva, tristeza e alegria. E essa história, por que eu estou linkando com isso? Porque eu sempre tive muito medo de chegar numa idade da minha vida e não ter histórias para contar. Você me contou isso exatamente nesse dia. A gente falou muito sobre isso, né? De tipo chegar e falar, pô, e aí? Aí eu vou pro trabalho, fico o dia inteiro lá, volto à noite, morrendo de cansaço, pago o meu boleto e vou dormir. Pô, e aí? Não tem história para contar. Então isso sempre me afligiu muito. Chegar no momento da vida e falar, cara, e aí? Você tem uma história bacana para contar? E esse cara aí tem umas histórias muito legais, muito legais. Um dia peçam para ele contar a história quando ele quebrou a banca lá no cassino. É a coisa mais legal do mundo. Então, cara, você sabe que Nunca entrem num bingo com esse cara, porque ele vai ganhar. Não tem jeito. Você sabe que nesse dia, você que por enquanto tá esse título do livro, né? Que eu falei, cara, eu vou pegar por essas histórias todas no papel. Tem histórias para contar. E já escrevi o livro, e daí o Rica, a gente lá sentado, lá no meio do caminho, lá, ele falou assim, cara, põe o título do livro, Tenho Histórias para Contar, porque você tem muitas histórias bacanas para contar. Mas muito bem, sejam todos bem-vindos, as pessoas que adentraram. E vamos lá, o tema de hoje são as energias de outono. E eu já aprendi muito sobre essas energias de outono com o Ricardo. Eu me encanto quando ele fala, né? E eu tenho um treinamento que muitas pessoas aqui conhecem, que é o treinamento semente. E acho que o outono, depois o Rica me corrige se eu estiver errado, o outono acho que é o momento de semear, né? Somente aquilo que a gente quer colher. Então, o Rica fala muito, muito dos nossos ancestrais, né? Da força dos índios, da força da ancestralidade. E eu acho que a gente está... Outono é esse, é o período da gente cuidar do nosso corpo físico, da gente fortalecer a nossa alma, promover essa cura interior, né? O outono é aquela coisa... Ele vai falar isso para a gente, é a fase de tranquilizar, aquele momento de maturação, daqueles processos que foram iniciados na primavera. Aí que chegou o momento da colheita, né? Então, Rica, fala para a gente essa representação toda aí que vem dos nossos... Ó, a Fabiana aí, né? Depois que fez as jornadas, né? Nossa aluna querida. Eu estava lá no meio do semente e ela falou, cara, eu queria muito alguma coisa diferente, eu estou pensando em viajar, eu queria conhecer muito Machu Picchu. No meio do curso, eu falei, então você anota aí, um amigão meu, ele tem um site Jornadas. Cara, uma semana depois, a Fabi já estava lá em Machu Picchu com você, maior loucura. Em 10 dias ela fechou tudo. Nossa, e mais. E todo dia que ela
ela encontra comigo, gratidão, gratidão pelo semente na minha vida, gratidão por você ter me mostrado o Ricardo em jornadas e aí por diante. Mas é isso, hoje a gente vai falar de outono, que inspira disciplina, discernimento. Então, o outono... conta pra gente aí toda essa cultura e a força do outono pela nossa ancestralidade, toda essa força, o que representa pra gente. Bom, outono é um momento assim que eu gosto muito de falar, porque é um momento onde... Deixa eu dar um passinho para trás, espera aí. O que eu venho aprendendo e o que eu venho estudando durante esses anos é uma coisa assim, a observação do que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, como eu disse logo no começo, eu realmente acredito que a divindade, que Deus, esteja vivo e presente na sua criação. E quando a gente olha a criação, esta criação, e consegue silenciar um pouco para entender, não para entender, acho que a palavra não é essa, mas para se integrar com essa natureza, se integrar com esse lugar, a gente começa a ter uma série de associações, a gente consegue ter uma série de entendimentos que talvez na agitação a gente não vai conseguir. Eu não acho que a gente esteja... em algum momento da humanidade, nós achamos que nós estávamos fora de uma engrenagem, né? Então a gente achou que a natureza está a nosso serviço e a gente pode explorar ela da maneira como a gente quiser, da forma como a gente quiser. E olha o que a gente acabou fazendo com o planeta, né? Poluição, devastações, guerras, fome. E aí, quando você começa a olhar com mais profundidade assim, para o que está acontecendo ao teu redor, existe uma possibilidade de aprender e de se integrar com o que está rolando. Então, quando a gente olha para uma natureza, quando a gente olha para a natureza e a gente vai observar o outono ele tem essa grande qualidade de nos passar um entendimento de que tudo que me serviu na primavera e no verão, nesse momento, as árvores, com muita humildade, elas entregam para a terra tudo aquilo que não serve mais. Já deu, já cumpriu o seu papel, já cumpriu o seu ciclo. Então, outono tem um lance de haver, tem um quê de desapego, de abrir mão do velho. Então, já fica aqui a primeira diquinha. É uma época muito boa da gente mexer com um armário, da gente mexer com aquela biblioteca que você tem aquele livro que você nunca mais vai ler. Tem muito a ver com aquele arquivo de computador daquele curso que a gente fez em 2002 e achou que ia mudar a vida e nunca mais você nem olhou para ele. Manda fora. Outono tem a ver com abrir espaços. Então, o que acontece? A árvore solta as folhas, os frutos que não foram consumidos. E isso cai sobre a terra. E a terra vai decompor. Oh, o Camarota está aí também. Seja bem-vindo, meu irmão. Esse é amigo de 40 anos. Esse é amigo de 40 anos. Seja bem-vindo, Niltinho. Então, o outono tem a ver com criar espaços. E aí aquela velha frase, né? Quando a gente abre um espaço no externo, com toda certeza, no interno, a gente está abrindo espaço para acontecer alguma coisa nova. Então, eu vou mostrar para você, rapidamente... Deixa eu dar só uma pausazinha, Rica, só dar um gancho aqui, né? Porque hoje de manhã acabou de entrar a Dulce, né, que faz parte faz parte da minha equipe, que pegou logo e me ajudou muito no começo da semente. Ela entrou agora e hoje é aniversário dela.
E Oh, de manhã eu parabéns! liguei para dar parabéns, para falar assim, querida, o que eu posso te desejar nesse momento aqui de clausura obrigatória é saúde, né? A gente pode te desejar muita, muita saúde. Então, esse é o momento de renovação. Tinha até a ver com a nossa live hoje, né? Porque a gente ia falar de outono, e ela falou: oh, já limpei 2 armários completos, já botei um monte de coisa fora. Então, assim, dentro dessa imensa e inesgotável sabedoria de Deus, então, assim, a gente é aquilo, você fica com o azedo do limão, faz a limonada. Pô, já que a gente está fechado mesmo, vamos entrar e fazer disso uma coisa boa. Vamos transformar essa energia, né? E ela tinha me dito isso, que tinha já jogado um monte de coisa fora, um monte de energia fora, parada ali dos armários, que tem tudo a ver com essa coisa de outono. E antes que você mostre, a outono é uma estação muito doida, né, Rica? Assim, é o momento que a gente deve limpar o nosso terreno, né? Fazendo uma metáfora assim, eliminando tudo que é nocivo ao nosso redor, como se a gente estivesse limpando aquele jardim de ervas daninhas que nem eu falo no semente, né? É o momento de colher esses frutos, né? Que não foram aqueles frutos que não foram desenvolvidos, que entram no processo de eliminação. O que a gente não consumiu até agora, não vai consumir mais. A gente está começando, então, qual que é a chamada do outono? Daqui para frente, as noites começam a ficar mais longas. Preparando para o inverno. Preparando para o inverno, para as noites longas. Vai começar a fazer frio. Então, existe um movimento, assim, o que foi usado, foi usado. É que nem a gente vê nos desenhos, né? Que os animais, eles juntam comida para atravessar o inverno. Nós, no Brasil, a gente não tem essa marcação tão forte com relação às 4 estações do ano. Contudo, a energia, o padrão vibratório está presente. Ele está aqui. Diferente de talvez de uns países tipo Canadá, né, que a gente vê bem marcado primavera, outono, inverno, verão, está tudo bem marcadinho. A gente tem mais chuva e seca, né? Mas de toda forma a energia está presente. Então tudo que não foi usado ou não está sendo usado existe como se fosse eu chamo isso de highway. Foi uma grande highway para a gente pegar esse fluxo de energia que está acontecendo em toda a natureza, em todo o nosso redor, que está soltando aquilo que não está servindo mais e botar isso, entrar nesse flow, entrar nessa highway e soltar. E ter aquela coragem de soltar o que não precisa mais. Então, deixa eu mostrar um mapinha que é muito legal. Existe uma pessoa chamada, um grande pensador chamado Joseph Campbell. Eu gosto muito de mencioná-lo. Campbell foi o cara que trouxe, decodificou a jornada do herói, foi um cara que foi o consultor que fez Guerra nas Estrelas. Por que Guerra nas Estrelas mexe tanto com a gente? Porque está falando da mais pura essência da humanidade. Da mais pura essência da humanidade. Em algum aspecto, com algum personagem, você se identifica. O que a gente chama de arquétipos. Só que Campbell também, esse cara fantástico, ele desenvolveu uma coisa chamada antropologia comparada. O que significa isso? Ele começou a sacar que o cara lá na Sibéria fazia a mesma coisa que um cara lá na Austrália. E o cara na Austrália estava fazendo a mesma coisa que o cara aqui no Brasil, que estava fazendo a mesma coisa que o cara lá no Alasca. Desenhos, tipos de construção. Quer um exemplo legal? É o tambor. O tambor, ele está presente em toda a humanidade. Diferentes formas, tamanhos e tal, mas ele está presente. Ele está ali em todas as tradições. Por que isso acaba acontecendo com a humanidade? Porque está intrínseco às pessoas, está dentro da gente isso. Então, ele descobriu uma coisa, quer dizer, ele descobriu, ele observou, obrigado, observou que uma coisa chamada roda de cura
está presente em toda a humanidade também, que é mais ou menos isso. É como se fosse uma bússola. Isso aqui é uma roda dividida em quatro pedaços. É uma pizza de 4 pedaços. Cada quadrante desse representa uma estação, representa uma característica, representa um arquétipo. 4 padrões de comportamento, 4 estações, 4 elementos. outono, Quer ver? arquétipos. Então, aqui é o verão. No verão, a gente vai ter o elemento fogo, vai ter o sol que está nascendo, vai ter a primavera chegando, vai ter o arquétipo do guerreiro. Depois, a gente avança aqui para a estação do verão, primavera, verão. Aqui no verão, a gente vai ter o elemento água, vai ter o arquétipo do curador, e é relacionado elemento com as emoções. Aqui no leste, onde é o guerreiro, a gente está relacionado com a parte do mental, mas não o mental 1 mais 1 igual a 2, mas o mental da intuição, da criatividade. O guerreiro, verão, sol. A primavera é que entra o elemento água. Aqui não. O guerreiro está na primavera. O elemento água entra no verão. Associar com a estação das chuvas. Ok. Muita chuva, muita água. Ok. Né? Então, falou em água, falou em emoção. Então, mental, emocional. Aqui é o sol que nasce. Aqui é o sol do meio-dia, o sol a pino, sol de verão, aquele mais forte. Depois a gente avança para esse aqui, o vermelhinho. Esse aqui é o outono. É o arquétipo do mestre. Aqui no outono a gente vai lidar com a terra. Então aqui a gente lidou com o fogo, com a água, com a terra. Aqui a gente então vai lidar com o mental, emocional, e aqui a gente lida com os nossos aspectos físicos. E depois tem o inverno, com o arquétipo do visionário. O visionário é aquele que vê lá na frente, é o que sonha. É o Steve Jobs. É aquele cara que vê o que ninguém viu ainda. Aqui a gente trabalha o elemento ar. Então vamos lá de novo. Fogo, água, terra e ar. Primavera, verão, outono, inverno. Que mais? O sol nasce, sol do meio-dia, sol do fim do dia, e aqui é noite. Aqui nós lidamos com o bebê que nasce. Aqui a gente lida no portal das águas, a gente lida com a nossa criança interior. Aqui no físico a gente lida com o nosso lado adulto. E aqui no inverno a gente vai lidar com os mestres, com os anciões, aqueles que já percorreram o caminho. E aí, Rica, a gente pegando o outono que a gente está vivendo agora, no Brasil, toda essa pandemia, todo mundo enclausurado, todo mundo fechado, e o outono, essa interiorização. O outono é uma estação que se relaciona com o nosso corpo, com o pulmão, com o nariz. Não é isso? Ou eu estou enganado? Sim, sim. É a interação totalmente do externo com o interno. E aí tem uma simbologia que as tradições ancestrais, elas colocam representações de alguns animais para trazerem a informação para aquela direção. E aí eu gosto muito de falar assim, por exemplo, quando a gente lida com símbolos, o símbolo, ele por si só já tem uma carga de informação que, dependendo de como é o teu grau de entendimento, você vai acessar o que você conseguir daquela informação. Por isso que eu acho que eu considero Jesus um cara fenomenal, porque ele falava por parábolas, e essa é a forma mais incrível de se responder às perguntas. Por quê? Porque ali você vai atingir de A a Z, independente da capacidade intelectual, ou de estudo, ou de informação que aquela pessoa tem. Se ela tiver a informação mais rasa, ela entendeu o que dá para ela entender. Se o cara for um super iniciado, conhece várias tradições, não sei o quê, o cara vai ter um outro tipo de entendimento com o qual ele consegue lidar.
Então, quando a gente fala do portal do outono, nós estamos falando do portal do urso. E qual que é a imagem do urso? É uma imagem daquele ursão que está entrando gordão para dentro da caverna, para ir para lá hibernar, para lá deixar no fundo dessa caverna tudo aquilo que ele não precisa mais também. Então o urso ele é essa representação e também ele tem essa representação desse físico forte, pungente, né? Que tem presença. Então é aqui nesse portal que a gente também lida com, quando eu falo questões do físico, são questões relacionadas com a tua saúde, são questões relacionadas com como você está, contudo também, salve Salles, também é relacionado com a matéria, com a tua casa, com tua prosperidade, tem a ver com a tua prosperidade. Tá? Essa história da caverna que você falou, do ursão, ele está se preparando para hibernar na caverna. A caverna eu vejo também que ela faz a gente encarar as nossas dualidades da vida, né? É na caverna que a gente vai ver a alegria, a tristeza, as nossas forças e fraquezas, os nossos medos e amores, não é? Lá dentro, quando a gente vai realmente para a caverna, que a gente vai interiorizar, é que a gente vai liberar ali o quê? Nossos sofrimentos antigos, liberar vício, liberar obsessão, que é essa caverna interna e que é esse momento que a gente está vivendo agora. É ali, quando a gente entra na introspecção, na analogia da caverna, que a gente aprende a curar as feridas antigas, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente se torna curadores curados, na verdade. Né? É esse olhar para dentro. O olhar para dentro começou. Então, de novo, trazendo um paralelo, quando a gente está aqui no verão, o nosso olhar está todo para fora, para fora. Quando vai chegando o outono, esse olhar começa a vir para dentro. E quando chega no inverno, aí esse olhar está completamente interiorizado. E o que é, aí começo a relacionar. Olha o arquétipo, é o arquétipo do mestre. Então o que é o mestre? O mestre ele já percorreu um caminho, ele já deu os tropeços dele, ele aprendeu, e agora ele já tem força suficiente para olhar para dentro, enfrentar isso, enfrentar os seus demônios, enfrentar a sua sombra. Para quê? Para depois, quando voltar na primavera e as flores começarem a desabrochar, ele tem a perspectiva de trazer decisões mais sábias para a vida dele. Mas energeticamente, o outono, essa caverna, é quando a gente realmente percebe, é isso que você acabou de falar, o quanto a gente se auto-sabota. Né? Como a gente tem atitudes inspiradas pela nossa sombra. Né? A gente percebe isso, com muitas atitudes inspiradas pela sombra. É o momento da gente realmente obter firmeza, né? Através da virtude, nessa coisa da caverna, do outono mesmo, para a gente perceber isso. Porque quanto mais a gente tem coragem de entrar na sombra, quanto mais a luz ela predomina. Sim. Quanto mais conseguir olhar para dentro, quanto mais conseguir iluminar aqui esses nossos pensamentos, esse nosso cardíaco, nossa, maior a possibilidade, olha que bonito, maior a possibilidade de uma renovação, que é a mensagem do outono. Ele, a todo o redor está se preparando para se renovar. Exato. Trazendo uma mensagem de que a morte é uma companheira de caminhada. Coisas precisam ir morrendo ao longo das nossas vidas para que o novo possa acontecer. Então, a nossa sociedade criou um medo gigantesco da morte. Um paradigma terrível. Então a gente se agarra em tudo e em todos, em todas as coisinhas, para que a gente continue. Tô vivo.
Mesmo que aquilo seja um pacote de merda, a gente está carregando. É isso aí. Uma coisa que eu gosto muito dessa lição da caverna do urso, quando você fala, que eu acho que um grande ensinamento que tem nisso é a gente respeitar o nosso espaço sagrado, né? Respeitar, estabelecer limites saudáveis, né? Saudáveis, isso aí. Acho que é uma puta coisa legal essa história aí. Manda aí. E assim, por exemplo, um grande barato que eu falo muito, por exemplo, quando a gente sai em jornada, quando eu olho a mochila das pessoas, o que tem dentro das mochilas das pessoas, eu já saco muito de cara, assim, pá! Porque ali na mochila, a pessoa, ela começa... O que é bonito quando a gente sai do ambiente controlado e vai para um ambiente que você não tem muito controle, é que você começa a se agarrar em algumas coisas. Verdade. De repente, você começa a olhar a mochila de algumas pessoas, tem coisa demais, que nem vai usar, nem tem ideia. Ah, por que você está trazendo um abridor de lata, um saca-rolha, sei lá. Ah, não sei, talvez, quem sabe. Então, assim, ter a consciência do que você está carregando e do que você está podendo soltar. Isso fica muito claro no Caminho de Santiago. Quando eu fiz o Caminho de Santiago, que eu andei os 900 quilômetros a pé, a mochila é um grande barato do pessoal de chegada, né? Como é que o cara chega e como ele termina depois. Como ele termina. Porque ele vai percebendo. É o caminho do mestre. O mestre vai sacando que ele não precisa carregar tanta coisa. É impressionante. E daí você percebe a grande sacada, assim, depois você andar 900 quilômetros, você fala, como eu preciso tão pouco para viver, sabe? Como a gente precisa tão pouco para estar em contato com a Mãe Terra, com a natureza. Aqui, ó, o meu compadre está me escrevendo aqui, ó. Tive que fazer minha mala 3 vezes, minha mochila 3 vezes. Que seja, porque você não vai pagar um preço lá na frente de estar carregando tudo aquilo que você não precisa. É isso aí, exatamente. Só que tem o outro lado da moeda também, né, Lu? Aquele que carrega de menos. E aí, ó. Ah, me empresta a sua comida, a sua água, seu agasalho. Não, amigo. Se vira. Se vira. Muito legal. Muito Se legal. Vira. Muito legal. Então, quando a gente, nesse movimento de outono, solta, olha só, vem junto comigo com a imagem na cabeça. Então, imagina uma árvore. E a árvore começa a soltar suas folhas, seus frutos e tudo mais. Isso vai cair no solo, em cima da terra. E a terra vai decompor. Quando ele vai decompondo, vai começando já o inverno. E o inverno, o que acontece no inverno? Então, é esse olhar para dentro. Está lá a sementinha debaixo da terra, quietinha. E essa decomposição de tudo aquilo que não te servia mais é o que vai alimentar essa nova semente. Olha só que lindo que é isso. Muito incrível, né? E antes de chegar a primavera, essa sementinha ela vai fazer a maior força da vida dela, porque ela vai rasgar a casca dela e varar um tanto assim de terra. Só que sempre indo para a luz. Por isso que eu pus o nome do meu treinamento principal, Semente, exatamente nessa analogia. Legal. E aí começa a primavera, e aí de repente começa a aparecer o jardim que você escolheu para você durante o inverno, porque você teve esse momento de interiorização. Só que, se você, de alguma forma, deu forças para alguma semente que tem espinhos, que tem uma flor de espinhos, Deus, em sua infinita sabedoria, vai te dar um outro giro na roda para chegar um outro outono, um outro inverno, para ver se você realmente continua querendo dar força para essa semente que tem espinhos. E isso é um trabalho de uma vida.
Sim. Fez sentido isso aí? Completo, total. Para mim, total. Não sei se as pessoas que estão aí, sabe, pegando pela primeira vez essa analogia, porque tudo que a gente vive, esse ciclo, né? Esse ciclo que a gente vive. E é aquilo, meu, você apanhou, apanhou, apanhou da vida. Você continua, é aquilo que eu falo sempre do semente, você está com os seus padrões de comportamento subconscientes limitantes. E toda vez que você faz a mesma coisa, você colhe o mesmo resultado. E a vida vai te trazer a mesma experiência para ver se você realmente você renovou aquilo ou não. Senão você vai cair no mesmo buraco de novo, vai sentir a dor, até ter o aprendizado disso e a transformação. São os testes que o mestre vai passando ao longo da jornada dele para ver se realmente ele entendeu o aprendizado. Exatamente. Ó, aqui o meu compadre aqui, ó, ele tá dizendo, eu tirei metade, metade da mochila dele, falei, ó, tira isso aqui e sobrou. Tem minha amiga Ana Nava, ela tá como Ana Cris, e ela tá falando assim, ó, nesse instante também é necessário observar o que estamos comprando, exemplo, papel higiênico. Ana, na real, o que é necessário, eu acho, eu entendo na realidade, que a nossa sociedade chegou num lugar que a gente perdeu a noção do suficiente. Ou do necessário, né? Então, deixa eu te falar pelo suficiente. Eu acho que são co-irmãs. Mas hoje a gente é criado para ou ter demais, então a gente quer ter prazer demais, quer comer demais, quer ter dinheiro demais, quer ter casas demais. Você tem uma casa em São Paulo, na praia e no campo. Tudo é demais. E tem gente que também está vibrando no tudo de menos. Então a gente não tem mais essa noção de suficiente. Ela está dando exemplo agora do papel higiênico, que acho que está uma loucura, né? Com essa história de papel higiênico. O que é suficiente para mim? E muitas vezes o que é suficiente para mim não é o que é suficiente para você. Exato. E isso não entra em escala de comparação. Eu li um livro chamado Evolução. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. E durante no decorrer desse livro, ele coloca o corpo humano, não a mente humana, mas o corpo humano, como a coisa mais inteligente desse planeta. Por quê? Porque são milhões e milhões de células de todo mundo trabalhando com um único objetivo: manter esse corpo saudável e indo. Exatamente. E não tem a menor competição se o coração vai consumir 10 de energia e o rim vai consumir 3 de energia. Não tem isso. Cada um está fazendo o seu papel na dele. Com que é suficiente. Quando a gente se lembrar da noção do suficiente, talvez muitas coisas possam se transformar. E está vindo aí essa coisa de Deus, porque assim, o que está acontecendo no mundo agora, nós, meros humanos, sem controle nenhum. A gente sem controle nenhum. Aliás, sem controle até dos medos, né? Do que cada um está vivendo nesse momento. Uns com medo da morte, outros se sentindo enclausurados, outros fazendo disso um terror da vida, outros levando para a parte financeira. Então, qual é o aprendizado que cada um individualmente tem que tirar disso para levar para o todo e para o coletivo? Acho que essa é a grande sacada, né? Porque a gente tem que ver o aprendizado individual para somar com o todo. Então, as pessoas estavam sempre eu, meu umbigo, meu umbigo, né? E agora? Agora chegou o momento, cara, não tem rico, não tem pobre, não tem a pessoa culta ou ignorante, tá todo mundo no mesmo barco com alguma coisa que nós não conseguimos controlar. E o que fazer com isso, né? Qual é o aprendizado disso? Qual é a simbologia disso nesse momento até que a gente está falando aí sobre a energia de outono e o que a gente tem que tirar disso, né? Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, eu e você, a gente está dedicando tudo que a gente estudou, todo o nosso aprendizado, para o todo, para o coletivo, né? A gente não está se fechando, assim, não, a gente está aqui, ó, vamos somar com os outros, vamos fazer o coletivo. O que cara, é aquilo que eu falo, todo dia, 5 horas da manhã, quando eu acordo e me olho no espelho,
imediatamente aquele cara que está no espelho olha nos meus olhos e me faz uma pergunta: Luciano, a vida de quem é melhor porque você existe? Né? Isso me dá gás, me dá força para preparar uma live, para preparar um curso novo, para preparar, poxa, a vida de quem é melhor porque eu existo. E eu sempre falo, não precisa fazer um trabalho coletivo como você faz, como eu faço. Se de repente tem alguém aqui nos assistindo agora e está fazendo a diferença no seu filho, no seu sobrinho, fazendo a diferença numa pessoa que trabalha junto em outro ser humano, talvez seja essa a sua missão de vida. Você veio aqui para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Esse é o teu resgate kármico. Teve alguém que colocou aqui, não sei se foi a sua amiga Lu, falou da ancestralidade, né? Eu tenho estudado muito essa parte da ancestralidade, o que ela traz para a gente, o que traz dentro de cada um e o que aquilo que a gente não aprender com aquilo vai voltar a se repetir como padrão. Então, você pode quebrar esse padrão. E como que a gente chega nisso? Nessa história do urso, da caverna, do outono, da interiorização, desse momento da renovação. Como você falou bem aí, que eu sempre me toco, cara, aquilo que não foi colhido, aquela colheita que não foi feita, é a hora de limpar, a hora de deixar para lá e você se preparar para o inverno e nascer um novo ciclo aí por diante. Muito, muito, muito bacana. O que mais as energias do corpo nos trazem, Rica? Só para fazer um detalhe, as tradições ancestrais, antes de começar o outono, eles se baseavam muito na lua, né, no ciclo lunar. E uma lua antes de começar o outono, eles falam que é a lua da última colheita. Que é para passar a régua. O que vai ser colhido, vai ser colhido. O que não vai ser colhido, ó, beijo, na próxima a gente se vê. Então, é muito legal, assim, só queria fazer um paralelinho aí, lembrando do arquétipo do mestre. O mestre, quando a gente fala de guerreiro, de curador, de visionário, de mestre, o mestre não significa que ele é melhor do que qualquer um outro arquétipo. Ele é apenas um arquétipo. E esse é o momento que o mestre se revela em que sentido? O mestre é aquele que tem como missão contribuir e sinalizar para o caminho do outro. Sim. Você começou a falar assim, esticando a mão para quem está precisando. Exato. E isso acontece na tua casa, o tempo todo. O tempo todo a gente está fazendo maestria e ensinando e demonstrando para o outro caminhos, possibilidades, uma informação, uma troca. Então não vai achando que ser mestre é só para os eleitos que... Não acredito nisso. Todo mundo flui como curador, todo mundo flui como guerreiro, todo mundo flui como visionário e todo mundo flui como mestre. Exatamente. Uma outra grande característica do outono, desse portal que a gente chama portal de outono, então, lembrando, a gente está no reino, esse é um portal que lida com o reino da matéria. Lembre-se, leste, então vai lidar com o fogo, o verão vai lidar com a água, o outono vai lidar com a terra, com a matéria, né? Então, como eu falei, com o corpo e com as nossas posses. E olha que interessante. A simbologia desse portal é a simbologia de um cristal, de uma pedra. Isso que representa. Você sabia que por quê? Então, olha que legal. Por quê? Porque esses objetos, sem querer entrar em questões de crenças ou não, mas eles são seres vivos. Claro. Com outro tempo, com outra dinâmica de vida, mas são seres vivos. Para você ter uma ideia, um cristal transparente, aquele mais comunzão que a gente já... Sabe desde quando o bichinho está aqui nesse planeta? 100 milhões. Então, você pegou um pedacinho de cristal na mão, você pode ter certeza que você está com pelo menos 100 milhões de anos na sua mão. 100 milhões de história. Eles chegaram muito antes e vão ficar muito depois. Muito depois. E o que acontece? Então, essa representação, olha só que interessante.
Por exemplo, pensa, por que a gente bota pedras preciosas na coroa do rei? Para iluminar, para aquele mineral trazer certas ideias, certas clarezas. Por que a gente usa um broche aqui, ó, em cima do coração, colares, com pedras? Tem toda uma história Tem toda uma simbologia, né? Toda uma simbologia, uma simbologia energia ancestral, de que está nesse planeta há muitos e muitos anos. E aí que vem a coisa mais interessante. Sabia que num cristal, a composição mineral de um cristal, 90% está nos nossos ossos. É exatamente igual ao que está dentro dos nossos ossos. E 92% de um cristal é idêntico à poeira cósmica, ao que está no universo. Então, olha só a associação. Como isso está dentro da gente, não está fora. Sim. Como o Criador está dentro da gente, não está fora. E o quanto a gente faz parte, né, dessa natureza. Eu fiz uma live com a Cris Frade. Falei assim, o ser humano ele se esquece que ele é natureza. E eu falei assim, e o ser humano também se esquece que a mãe terra é um ser vivo, que a terra é um ser vivo. Então você vê, pô, da hora que a gente pega e a gente se toca, o quanto nós somos natureza, o quanto a mãe terra é um ser vivo e natureza, e o quanto tudo é fundamentado entre todos, né? A hora que a gente vai para as partículas, por isso que eu amo a física quântica e os exercícios que eu passo de física quântica nos meus cursos, sabe? Porque assim, são as partículas, as grandes, esses saltos quânticos fazem toda a diferença exatamente com os mesmos elementos. Exatamente Sim. Com os mesmos elementos, total. Está tudo aí, está tudo sendo dito há gerações, com linguagem diferente, nome diferente, mas nós estamos aqui para decodificar para vocês. Que é tudo igual. Então, o outono tem essa característica de soltar, e tem uma outra característica muito linda no outono, fazendo só mais um break. Tem o lance da confiança. Confiar. O Maurício, que está aqui na live com a gente, ele é uma pessoa que gosta muito de... Sabe essas pessoas que pegam a palavra e começam a destrinchar a palavra? Então, confiar é confios. Então, quando a gente entra nesse movimento de confiar no quê? No que vai vir, no imponderável. Porque está acontecendo pequenas mortes agora no outono. Nós estamos morrendo, nos entregando, e vamos nos entregar a morte do velho, né? A morte do velho. E literalmente vamos para debaixo da terra. Essa sementinha que está debaixo da terra no inverno. E aí, se você não confiar nessa força maior, seja o nome que você quiser dar para ela, de que a primavera vai surgir, que o sol vai voltar, que aquele inverno vai acabar. Demanda essa entrega, essa confiança de que vai dar tudo, está tudo bem. Está tudo bem. É como agora que a gente está vivendo essa pandemia. Exatamente. O sol vai voltar. Hoje nós estamos em movimento como humanidade invernal. Isso. A humanidade está invernal, ela está olhando para dentro, estamos nas nossas cavernas, vendo o que a gente pode deixar lá no fundo. Vai passar, né? Isso também vai passar. Isso também vai passar. O sol vai surgir, vai vir todo um novo ciclo e vai ter um outro inverno também, né, cara? Se prepara que... que esse é o ciclo. E aí aquela coisa, tem invernos que são um pouco mais rigorosos e tem invernos que são um pouco mais amenos. E tudo depende. E nem necessariamente o inverno rigoroso é rigoroso para todo mundo.
Muitas vezes o inverno está sendo rigoroso para uns e para outro ele está sendo mais tranquilo. E essa é a graça da vida, né? É o que eu falo sempre em todos os meus treinamentos: não existe certo nem errado, não existe bom nem ruim. Existe a experiência de vida que você está passando naquele momento. E como é que você está digerindo aquilo. Eu acho que essa é a grande sacada. Para mim, então, de novo, cai no lance do suficiente. Tem uma frase, porque eu venho de uma tradição católica, tem uma frase que desde moleque eu aprendi: Deus só vai te dar a cruz que você tem capacidade de carregar. Exato. Então, ele vai te dar o que é suficiente e o que você consegue, o tamanho do teu passo. E o teu passo não é igual ao do coleguinha. Tem cara que vai correr uma maratona e tem cara que vai correr 100 metros. E tá tudo bem. E tem cara que vai correr uma maratona numa boa e tem cara que vai correr 100 metros morrendo. E tudo bem. Queimando óleo. De boa. Queimando um óleo. Ricardo, então, ó, a nossa live vai encerrar em 5 minutos, que ela cai automaticamente com 1 hora de live. Certo? Uma bênção estar aqui com você 1 hora. Eu passaria 2, 3 horas seguidas aqui. Vai se despedindo aí, deixando realmente aquele resumo do que as pessoas podem fazer aí nessa energia de outono, e depois eu me despeço aqui. E conforme fosse essa coisa pegar, se o pessoal pedir, a gente continua com essa live. Super na disponibilidade, viu, Lu? Ó, então assim, umas dicasinhas bem bacanas. O mestre, ele não é da agitação, né? Ele não é de verão. O mestre é da solidão. Ele medita sentado, quieto, parado. Ele faz esse mergulho interno. Ele vai buscar esse silêncio pré-invernal para começar a sacar o que ele precisa lidar. Porque eu estava fazendo uma live esses dias aí e me veio assim, tem pessoas que vão passar uma vida sem entender sua missão, sem entender suas sombras. O cara não consegue olhar para dentro e sacar assim: meu, qual que é a tua maior sombra? Não sei. Não sei. Não sei. Tudo eu não sei. Porra, olha para dentro com calma, com Exatamente. Fé, com confiança e com silêncio. Das dicas que eu deixo hoje, assim, quais as dicas que eu deixaria dessa live, né? Primeira dica: acalmar as nossas atitudes, né? Segunda dica: estar atento, que cada um que esteja aqui conosco agora esteja atento ao movimento do externo para o interno. E buscar maior disciplina no cumprimento das nossas obrigações, né? Buscar ser justo, fazer exercícios respiratórios pela manhã. A gente está nesse momento do outono que tem a ver com o pulmão. Faça exercícios respiratórios, dormir bem, aproveitar para ter sua hora para dormir. Então, é as dicas que eu deixo hoje aí para quem está conosco, né? Gratidão muito grande para você, Rica. Você sabe que eu te amo, nós somos amigos de longa data, de longas caminhadas, né? Meu coração vibra na energia do amor diretamente ao seu coração, tá? Obrigado, meu irmão. A gente está junto. Tudo em dobro aí para você, para todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. E se quiserem mandar sinal de fumaça, manda, que a gente responde. Como é que é o teu portal lá? É Jornadas o quê? www? O site eu estou refazendo. Me manda mensagem mais por aqui pelo Insta. Que aí o teu Instagram é o quê? @jornadas? @jornadasRP. RP. O meu está aí também, o pessoal está tanto na minha como na tua, @Luciano Marque, né? E muito, muito, muito legal. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa live ela vai ficar salva aí até amanhã por 24 horas. Se você gostou, se você tem alguém que você ama, que você acha que essa live pode ajudar a pessoa nesse momento de pandemia, de clausura, sabe? Se pode animar alguém, sabe? Essa é a nossa missão de vida.
ter a humildade da gente simplesmente agradecer a Deus de poder ser um canal para o desenvolvimento humano, né? Eu acho que a responsabilidade do mestre, ele nunca ser melhor do que ninguém. Ele tem que estar sempre voltado para trás, ver alguém que simplesmente naquele momento não está no mesmo nível que ele, dele puxar, não para ficar sobre, mas para ficar do lado, para caminhar junto, para caminhar na direção da interiorização e do amor, né? E deixo aqui me despedindo, para o Rica se despedir. Eu falo sempre, já falei isso em algumas lives, lembre-se, você não é inferior às estrelas, nem tampouco às árvores. Cada um de nós, você é uma criatura do universo, sabe? Filhas de Deus, netas do firmamento, tem o direito de existir, tem o direito de ser feliz. Luta sempre por isso. Luta sempre por isso. Um beijo no coração. Rica, se despede aí. Deixa eu fazer, posso fazer 2 convites? Pode, claro. Seguinte, rapidão. Eu tenho feito uma meditação, veio semana passada, 12 e 12, agora meio-dia e 12. Quem quiser, entra aqui no Google e chama lá Meditação Portal 12 e 12. Vai rolar daqui uns 3 minutos. Super simples, super baba, super legal. E em honra para ajudar esse planeta aqui que tá evoluindo também. E hoje eu vou fazer mais um bate-papinho sobre arquétipos também. Se alguém quiser se interessar, às 12h30 eu estou de volta falando um pouquinho mais sobre mais algumas cositas. É isso. Tá bom? E eu diariamente estou aqui no portal 1111. No portal Energético. Oi? É mesmo? Eu estou no portal Energético. Todos os dias eu entro às 11h11. Trazendo um Nossa, tema eu preciso diferente. te falar, meu irmão, essa sacada do 11-11 que você teve é maravilhosa. Parabéns, viu? Parabéns. Essa sacada foi incrível. Muito legal. Iluminar. Gratidão, gratidão, gratidão. Minha audiência, até amanhã, às 11h11. Daqui a pouquinho, 12h12, o Rica com a meditação. E às 14h30, ele também entra em live aí no portal dele. Beijo no coração. Obrigado. Ao rei das lives, né, Lu? Um beijão para todos. Sou extremamente grato por essa oportunidade e por essa possibilidade da gente poder levar pequenas gotinhas de reflexão para a cabeça de cada um aí que tá junto nessa caminhada, tá bom? Valeu muito, galera. Valeu, beijo, tchau, tchau. Tchau.